Fala galera, beleza? Bora começar então o capítulo 14. A gente vai falar um pouquinho sobre as teorias sobre o ácido, sobre ácidos e bases, tá bom? Lembrando, galera, que nesse capítulo a gente só vai falar sobre as teorias, né? São todas as teorias que englobam o conhecimento sobre ácidos e bases, tá bom? Bom, vamos lá. A primeira teoria que a gente tem que conhecer é a teoria de Arrhenius, tá? Que é uma das primeiras e uma das mais principais teorias que a gente conhece dentro da química, tá bom? Pode ser considerada como a teoria da solução aquosa, né? Que foi de 1889. Bom, a teoria de Arrhenius, né, ela fala o seguinte, ela fala da questão da teoria do ácido, do que seria o ácido, do que seria a base. Tá? Segundo Arrhenius, né, que foi esse químico, né, em 1889, ele falou que ácido é toda substância que, quando eu adiciono água, ela se ioniza, né? Ou seja, aumenta a concentração de íons de hidrônio, né? Que seria esse daqui, o H3O+. Esse H3O+, significa que é um hidrogênio somado com a água, né? H2O a gente conhece. Se a gente somar mais um hidrogênio, vai ficar H3O+, beleza? Então é chamado de hidrônio. Tá? Então, vamos lá. O conceito de ácido, segundo Arrhenius, tá? É toda substância que, quando eu adiciono água, ela se ioniza e tem concentração de H+, ou hidrônio, tá bom? Deixa eu botar aqui o pointer, beleza? E a gente vê aqui, ó. Olha só o exemplo. Eu tenho o ácido clorídrico, tá? Tá em meio aquoso, tá bom? Eu vou adicionar água a esse ácido clorídrico, tá bom, galera? E o que vai acontecer? Esse hidrogênio aqui, ele vai se desprender do cloro e vai atacar o hidrogênio da água, beleza? Aonde que, ó, um hidrogênio mais dois hidrogênios vai formar o H3O+, ou seja, o hidrônio, tá bom? Então, quanto maior for esse hidrônio, né, quanto maior for o H+ liberado de um ácido, tá? Eu vou dizer que aquela substância ou aquela solução ela é mais ácida, tá bom? E vai formar um indivíduo que é o cloro, né, o cloreto, aí em meio aquoso circulando, tá bom? Então, o que seria a ionização? Seria a formação de íons por meio de uma reação entre moléculas do eletrólito e a molécula da água. Ou seja, é a formação de um íon. Lembrando que isso daqui tá, tá acontecendo ligações químicas aqui, que onde eu adiciono água, vai romper essas ligações, vai liberar o hidrogênio, esse hidrogênio vai atacar a água e vai formar o hidrônio, tá bom? E vai formar aqui o cloreto, né, o íon de cloro, né, na verdade, sozinho aí na solução. A base, tá, segue o mesmo sistema, tá? O que é uma base? É toda substância que, quando eu adiciono água, beleza? Ela se dissocia, ou seja, ela se separa, assim como no outro, tá bom? E libera, né, e aumenta, na verdade, a concentração do íon de hidroxila, né? Que é essa daqui, ó, OH, tá bom? O chamado hidroxila. Então, vamos aqui acontecer aqui. Aqui eu tenho uma base porque tem presença de quê? De OH, beleza? Lá no final. O ácido eu sei que tem presença de H no início. A base OH no final, beleza? Então aqui eu tenho o hidróxido de sódio, tá? O hidróxido de sódio, repara que ele está sólido. Quando eu adiciono água a esse hidróxido de sódio, né, sólido, o que ele vai acontecer? Vai dissociar, vai separar essa ligação aqui, beleza? Vai separar e vai formar o íon de sódio, que está em meio aquoso, lembrando que está em água, beleza? E vai liberar também a hidroxila em meio aquoso, beleza? Então ele dissociou ionicamente, beleza? A mesma coisa acontece quando a gente fala da amônia e eu adiciono água. Vamos lá, eu tenho a amônia. Se eu adiciono água na amônia, o que vai acontecer? Um hidrogênio, né,
da água vai atacar a amônia para formar o amônio, beleza? E com isso, vai restar somente um oxigênio e um hidrogênio, né? Que forma aqui a famosa hidroxila, tá bom? Difícil? Não é tanto. É só você lembrar que, segundo a teoria de Arrhenius, tá? É toda substância na qual eu adiciono água libera íons de hidrogênio, beleza? Que é o caso da água, né? Do caso do ácido, tá? E vai formar aí o hidrônio mais tarde, tá? Lembrando, íons de hidrogênio somado com a água dá o hidrônio, tá? Agora a base é toda substância. Quando eu adiciono água, ela vai dissociar e vai liberar o quê? OH, beleza? A hidroxila, tá bom? E aqui tem uma definição. Quando acontece em ácido, ioniza. Quando acontece em base, dissocia. Beleza? Show? A segunda teoria é a teoria de Bronsted-Lowry, né? Que foi a teoria protônica, em 1923. Você viu que a diferença de anos aqui é bem grande, tá bom? Lembrando que a teoria de Arrhenius é aceita até hoje, tá? Então, logo em seguida, surgiu aí a teoria de Bronsted-Lowry, tá? Que foi a teoria protônica, que segundo essa teoria, fala que o ácido é toda espécie química, né, moléculas ou íons, que vai conseguir doar prótons de H+, beleza? Prótons de hidrogênio, tá? De íons de hidrogênio. Então, ela vai conseguir doar. Repara aqui eu tenho um ácido, correto? Você repara que esse hidrogênio atacou a molécula da água. Se esse hidrogênio atacou a molécula da água, é sinal que ele é um ácido. Esse indivíduo aqui é um ácido porque ele doou esse próton, beleza? De hidrogênio. Contudo, se eu olhar do outro lado, galera, repara que se essa reação ela voltar, ela reverter, né, ela vai acontecer o seguinte: esse hidrônio um do hidrogênio vai atacar esse íon de cloro, aonde que vai se juntar novamente para formar o ácido clorídrico que está do outro lado. Entenderam a ideia? Agora, desse outro lado aqui, quem é o ácido? Seria esse hidrônio aqui. Por que que é o hidrônio? O hidrônio liberou um hidrogênio para o cloro, beleza? Do outro lado, esse ácido clorídrico, tá? Ele liberou um hidrogênio para a água, tornando ele um ácido, beleza? Aqui seria uma base e aqui seria um ácido, tá? E uma base simplesmente é toda espécie que recebe os prótons. Ou seja, se aqui o ácido, né, você repara que ele deu um hidrogênio para a amônia, beleza? Na verdade, esse cara é o ácido, porque ele deu o hidrogênio para esse aqui. Então, esse daqui, como recebeu a amônia, como recebeu esse hidrogênio, desculpa, esse hidrogênio, quando ele recebeu, quer dizer que ele é uma base. Agora, vamos voltar do outro lado. Eu tenho o amônio, tá? O amônio, ele liberou um hidrogênio para o cloro. Se ele libera um hidrogênio para o cloro, né, se ele doa o hidrogênio para o cloro, sinal que ele é um ácido. E se esse cloro, quando recebe esse hidrogênio, é chamado de base, beleza? Olha só, aqui o cloro recebeu, agora ele é uma base. Aqui a amônia recebeu, ele é uma base. Aqui, repara que ele deu o hidrogênio. Então, ele é um ácido. Aqui, o amônio, ele deu um elétron, sinal que ele é um ácido. Beleza? Então, eu tenho ácido e base. Ácido e base. Beleza? Aprofundando um pouquinho sobre isso, eu posso falar um pouquinho sobre os pares conjugados, tá? Então, os pares conjugados nada mais é que um par de ácido e base, cujas partes diferem entre si por um próton, ou seja, a quantidade de hidrogênio que é doado ou recebido, tá bom?
Então, eu tenho aqui um exemplo. Repara que essa água doou, beleza? Um hidrogênio para a amônia. Se ele está doando, ele é um ácido. E esse daqui, como está recebendo, ele é uma base. De boa? Aí eu olho do outro lado da minha reação. O amônio, ele está dando um hidrogênio. E a hidroxila, ele está recebendo esse hidrogênio. Então, se ele está dando, é ácido. Se ele está recebendo, é uma base. Beleza? Show? Com isso, tá? Eu tenho aqui ácido 1, que é esse carinha aqui, tem par conjugado com a base 1, que é esse indivíduo. Beleza? Assim como a base 2 tem como ácido conjugado o 2, beleza? Então, 1 com 1, 2 com 2. Porque esse daqui, galera, doou um hidrogênio. E esse daqui está recebendo o hidrogênio. Então, eu posso dizer que esse é o par conjugado desse, assim como esse é o par conjugado desse daqui. Tá bom? Porque se a gente inverter isso daqui, você vai ver que vai formar água novamente, tá? Se eu colocar um hidrogênio aqui, vai formar água novamente, que a gente vê nesse contexto que é um ácido, tá? Quem não entendeu, pode enviar a mensagem pelo Zap para mim, que eu vou explicar mais corretamente, tá bom? A força relativa de ácidos e bases de Bronsted-Lowry, tá? Um ácido será mais forte quando facilmente ele ceder prótons de hidrogênio. E uma base ela será mais forte quando mais facilmente receber prótons de hidrogênio. Tá? Então, repara aqui uma coisa. Eu tenho o ácido 1 e a base 2. Como que eu sei que esse cara é um ácido e esse cara aqui é uma base? Repara que eu olho do outro lado da minha reação. Repara que, de repente, ele virou H3O. H3O+, né? Ele virou um hidrônio. Repara que, então, esse hidrogênio do ácido clorídrico, tá? Ele saiu daqui em direção ao hidrogênio da água. Beleza? Então, esse cara doou hidrogênio para a água. Então, esse é um ácido e esse que recebeu é uma base. Beleza? Então, aqui eu tenho mais forte, mais forte. Beleza? Essa reação, essa primeira reação, eu posso colocá-las como os fortes. Beleza? E agora, quando eu olho para os pares conjugados, repara que esse hidrônio, ele mais tarde, ele vai doar esse hidrogênio para o cloro. Olha lá do outro lado, não fica dessa forma? Então, a gente sabe que esse hidrogênio, ele vai passar para o cloro, beleza? Então, se esse indivíduo está doando hidrogênio para o cloro, é sinal que ele é um ácido. E do outro lado, como está recebendo, é uma base. Então, eu posso colocá-los como fracas, beleza? Essa reação é dada como fraca, porque para reverter esse processo, eu preciso ter ambiente específico, tá? Quanto a essa reação direta, ela é muito mais fácil de acontecer. Agora, a reação inversa é mais difícil, tá bom? A terceira teoria, né? Terceira foi Arrhenius, Bronsted-Lowry e agora a teoria de Lewis, tá? A teoria de Lewis é a teoria eletrônica, tá? Então a gente tem que ter base lá naqueles contextos sobre a quantidade de elétrons e o tipo de ligação que está fazendo aquela substância. Essa teoria foi dada em 1923, eu acho que é a mesma data do Bronsted-Lowry, mesma data, tá? E essas teorias, elas bateram de frente, tá bom, galera? Então, elas sempre bateram de frente. Quem está mais correta, quem não está, a gente vai ver no final do vídeo que todas elas estão corretas, mas tem uma relação entre elas, só que algumas não podem ser iguais a outras, tá? A gente vai ver no final. Então, para Lewis, né, segundo a teoria de Lewis, o ácido é uma espécie química capaz de receber par de elétrons não compartilhados de uma outra espécie química. Já a base, tá, é uma espécie química capaz de doar par de elétrons não compartilhados de outra espécie química.
Repara só uma coisa. Aqui eu tenho o ácido de Lewis. Por que que ele é um ácido de Lewis? Aí eu vou ter que ver toda a reação dela. Repara que esse hidrogênio ele se somou com essa amônia para formar o amônio, que é o complexo coordenado, NH4+, né? O famoso amônio, tá bom? Então, repara que esse hidrogênio, tá? Esse hidrogênio aqui, ele recebeu pares de elétrons. Ele recebeu esse parzinho de elétrons aqui, ó, que está sobrando do nitrogênio. Lembra que o nitrogênio está lá na 15ª coluna, ele tem 5 elétrons na sua última camada e ele só precisa fazer 3 ligações, aonde sobra apenas 2 elétrons, né? Um parzinho de elétrons para ser doados. Tá? Lembrando que aqui ele já está completo, beleza? Aí ele simplesmente faz o seguinte, ele pega esses pares e doa para o hidrogênio, beleza? Para eles poderem fazer uma ligação de um complexo coordenado chamado amônio, beleza? Lembrando que complexos, né, esses complexos que a gente está falando aqui, é uma matéria muito específica e que é só cobrado, mas mesmo quem vai fazer engenharia química, né, quem vai fazer um técnico em química, até mesmo graduação em química, tá bom? Então, o complexo é muito cobrado nessa hora, tá bom? Ah, e quem vai fazer farmácia também, biomedicina, também pede muito o entendimento de complexos coordenados, tá? Então, vamos voltar. A base é aquela que vai doar pares de elétrons para o ácido, beleza? Então, repara que esses pares é doado para o hidrogênio, para formar o famoso NH4, que é o amônio, beleza? Aqui é amônia, aqui é amônio, tá bom? Nomes bem parecidos, tá? Com isso, tá? A gente tem aqui, a gente chega ao fim, né? Que vai falar sobre essas 4 janelinhas que tem no livro de vocês. Né? Não um livro de vocês, mas um livro do 3º ano que eu achei bem melhor de entender. Então aqui eu tenho 3 teorias. Teoria de Arrhenius, que é onde a gente sabe que o ácido libera hidrogênio em água e a base libera OH em água, beleza? Hidrônio e hidroxila, beleza? E Bronsted-Lowry, o ácido ele doa hidrogênio e a base recebe os hidrogênios. E Lewis, o ácido ele é o receptor de pares de elétrons, então ele recebe par de elétrons, tá? E a base ela doa esses pares de elétrons, tá? Então vamos lá em 3 semelhanças entre essas semelhanças e diferenças entre essas teorias. Todo ácido de Arrhenius é sempre ácido de Bronsted-Lowry e ácidos de Lewis. Então, o Arrhenius ele pode ser o mesmo ácido de Bronsted-Lowry e o ácido de Lewis, beleza? Então, quando eu falar da teoria de Arrhenius, tá? É a mesma coisa quando eu falar na teoria de Bronsted-Lowry no diácido, no ácido de Lewis, beleza? Então, ó, repara que, segundo Arrhenius, se eu colocar em água, isso aqui vai ionizar, beleza? Vai formar o hidrônio e o íon ali de cloro, segundo Arrhenius. Agora, segundo Bronsted-Lowry, a gente verifica que esse hidrogênio ele ataca a água, beleza? Então, ele vai atacar a água para formar o hidrônio. E esse íon de cloro vai ficar sozinho. Perfeito, beleza? Então, repara que a água recebe esses hidrogênios, então ele vira uma base. E aqui vira um ácido, beleza? Segundo Bronsted-Lowry, beleza? E segundo a teoria de Lewis, a gente dá para verificar que a água ela vai liberar pares, né? Esse oxigênio aqui, tá? Vai ter pares de elétrons sobrando ali em volta dele. O que ele vai fazer? Vai doar para esse indivíduo, que é onde quem recebe esses pares de elétrons são chamados ácidos. E aqui são chamados as bases. Beleza? Quem não entendeu, volta lá ou me envia mensagem aí pelo WhatsApp que eu vou estar respondendo. Até vou escrever direitinho para vocês, tá? E no exercício a gente vai aprimorar isso daí. Agora, um outro contexto é que todo ácido de Bronsted-Lowry,
tá? É sempre um ácido de Lewis, mas nem sempre ele pode ser um ácido de Arrhenius, beleza? Então, olha só, o ácido de Bronsted-Lowry, ele pode ser, né, considerado um ácido de Lewis também, mas não pode ser considerado um ácido de Arrhenius. Vamos verificar. Se eu pego a água e jogo aqui, tá? Você repara que esse hidrogênio ele vai passar para aqui para o NH3, beleza? Mas só que repara, eu não estou utilizando água aqui, eu estou utilizando, né, o ácido clorídrico em meio aquoso e a amônia em meio aquoso. Eu não estou utilizando água em hipótese alguma. Beleza? Deu para notar isso? Não estou utilizando água, então não serve eu utilizar a teoria de Arrhenius aqui. Só serve eu utilizar essas duas teorias. Repara aqui, se eu for explicar a teoria de Bronsted-Lowry, tá? Esse hidrogênio ele vai atacar a amônia. Tá? Quando ele ataca a amônia está recebendo esse hidrogênio. Quando a amônia recebe, ela é uma base. E esse indivíduo é um ácido. Beleza? Agora, quando eu falo de Lewis, tá? Repara que esse nitrogênio aqui tem pares de elétrons sobrando. Por quê, Pedro? Ele já fez 3 ligações aqui com esses 3 hidrogênios e sobram dois elétrons, né? Em volta dele. Esses 2 elétrons é doado para esse hidrogênio. Logo, se torna esse complexo aqui coordenado, que é o amônio. Beleza? Então, quando esse cara doa esses elétrons, esse par de elétrons é considerado uma base. E esse aqui, como recebeu, é considerado um ácido. Terceira observação é essa. Um ácido de Lewis nem sempre é um ácido de Bronsted-Lowry ou um ácido de Arrhenius. Repara, não estou utilizando água para dissociar isso daqui. Beleza, não estou utilizando água, estou utilizando o cloreto de alumínio e estou utilizando o íon cloreto em meio aquoso. Repare que não tem água nenhuma aqui. Então, a gente descarta a ideia de Arrhenius. Deixa eu ver aqui. De Bronsted-Lowry, repara que a gente não está utilizando hidrogênio. Repararam aqui? Só estou utilizando alumínio e cloro. Beleza? Então, não tem hidrogênio para eu saber quem doou hidrogênio e quem recebeu hidrogênio. Então, o único que se encaixa aqui é quando eu falo de complexos coordenados, né, onde a gente fala de Lewis. Repara que Lewis, olha só, esse daqui é um ácido porque ele recebeu pares de elétrons. Recebeu pares de elétrons de quem? Repara que aqui, ó, esse íon de cloro, tá? Ele quer dizer que ele ganhou um elétron, beleza? Se ele ganhou um elétron. Ele tem vários pares de elétrons em volta dele, somado com mais um. O que ele vai fazer? Ele vai doar esse par de elétrons para o cloreto de alumínio, aonde o cloreto de alumínio vai receber, tornando esse cloreto de alumínio um ácido, e esse íon de cloro é uma base, porque ele doa pares de elétrons, tá bom? Galera, a nossa aula foi até aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Tenham curtido. Qualquer dúvida, vou estar no WhatsApp, tá bom? Para tirar e sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Logo mais eu publico a correção dos exercícios, que é bem interessante a gente praticar isso daí, tá bom? E até a próxima, galera. Valeu, tchau, tchau.